Salve, torcedor do Clube do Remo! Quem poderia imaginar que, no primeiro jogo do time após o acesso, o que mais chamaria atenção não seria a festa da torcida, não seria o reencontro do Leão com sua galera apaixonada, mas sim o estado lamentável do gramado do Mangueirão. Pois é, pessoal, o que deveria ser uma celebração virou preocupação, surpresa e até indignação. Assim que a transmissão começou, a câmera mostrou o gramado, e foi impossível não se sentir decepcionado. Esperava-se um tapete verdinho, uniforme, pronto para receber o espetáculo que é o futebol paraense, mas o que vimos foi um cenário completamente diferente, algo que parecia mais uma área abandonada do que um estádio de Série A. A frustração foi geral, não apenas entre os torcedores, mas também entre dirigentes e pessoas envolvidas diretamente com o Clube do Remo. Não é para menos. O presidente Tonhão, por exemplo, não poupou críticas ao estado do campo, e o Marcos Braz também deixou claro que aquilo não condiz com o padrão mínimo que um clube do porte do Remo merece. E como poderia ser diferente? Um gramado nessas condições não dá segurança para o espetáculo, para os jogadores, e muito menos para a torcida que acompanha cada lance. O assunto repercutiu tanto que a imprensa local destacou o fato de que a veterana do Remo enfrentaria o Águia, mas o verdadeiro foco acabou sendo o Mangueirão e seu estado de conservação deplorável. Apesar de toda a polêmica, houve momentos de emoção dentro de campo. O Remo entrou em campo com o Águia, e logo no início o visitante abriu o placar. Curiosamente, os jogadores do Águia não comemoraram, oferecendo o gol como uma homenagem ao preparador físico que havia perdido a vida recentemente. Um gesto bonito, carregado de respeito e humanidade, que nos lembrou que, mesmo em um ambiente competitivo, o futebol é feito por pessoas, com sentimentos e histórias. Mas, apesar do início difícil, o Remo conseguiu reagir e venceu o jogo. A equipe ainda mostrava sinais de ajuste, de adaptação, de pré-temporada pesada, mas demonstrou que está no caminho certo. A pré-temporada em Camaragibe, no CT do Retro, foi intensa, focada na preparação física e na criação de um ritmo competitivo. Mesmo assim, a equipe ainda buscava soltar a musculatura, ganhar confiança e ajustar o sistema de criação. No primeiro jogo do ano, era natural que algumas peças ainda não estivessem totalmente entrosadas, e o torcedor azulino sentiu isso. O time depende muito da capacidade de criar jogadas e, durante a partida, ficou evidente que a principal responsabilidade recaía sobre Jaderson. Ele tentou organizar o meio-campo e encontrar oportunidades, mas faltava um camisa 10 específico para ditar o ritmo e conduzir o ataque com mais consistência. Esse vazio no setor de criação foi um dos pontos mais comentados após o jogo, e a torcida sonha com reforços que possam suprir essa necessidade, trazendo mais qualidade e visão de jogo para o time. Entre os possíveis reforços, nomes como Lucas Lima e Leonel Pico surgem como opções capazes de transformar o meio-campo do Leão. A expectativa é que o Remo consiga trazer jogadores que acrescentem técnica, presença e inteligência tática. Um volante de 1,92 m, como o que se fala estar chegando, seria uma adição significativa, garantindo força na marcação e presença aérea, além de oferecer cobertura para a defesa e apoio à criação de jogadas. Somado a isso, Montiel, já em Belém, poderia ser um jogador decisivo no ataque, com capacidade de finalizar e ajudar o time a conquistar vitórias importantes na temporada. Enquanto se fala de reforços e ajustes táticos, o estado dos campos continua sendo uma preocupação constante. Além do Mangueirão, outros estádios no interior do Pará foram criticados, como o campo de Belterra, que se mostrou inadequado para jogos profissionais. A falta de infraestrutura mínima, como arquibancadas, alambrados e vestiários, coloca em risco a segurança dos jogadores e da torcida. É um desafio que vai além do futebol em si, envolvendo planejamento, investimentos e atenção das autoridades locais. Mandar jogos em campos improvisados não só prejudica a qualidade do espetáculo, mas também coloca em risco a integridade física de todos os envolvidos. O Mangueirão, embora maior e mais estruturado, também apresentou falhas graves. Há poucos dias da estreia do Remo na Série A, o gramado não estava em condições ideais. Isso gerou repercussão imediata e críticas fortes, com dirigentes prometendo medidas para corrigir a situação. O que se esperava era um ambiente que honrasse a história do Clube do Remo,
com um gramado que desse segurança e valorizasse o espetáculo do futebol paraense. Infelizmente, a realidade mostrou que ainda há muito a ser feito, tanto em Belém quanto no interior, para garantir que cada partida aconteça em condições apropriadas. Apesar das críticas, o foco no futebol permanece. O jogo contra o Águia trouxe lições importantes sobre ritmo, entrosamento e necessidade de reforços. O Remo mostrou que está em evolução, que ainda precisa de ajustes, mas que tem potencial para enfrentar os desafios da Série A. O torcedor azulino viu momentos de talento, mas também percebeu falhas, especialmente no sistema de criação, e entende que é natural em uma primeira partida de temporada. A expectativa agora é que o clube consiga reforçar o elenco, ajustar a equipe e encontrar soluções para as deficiências ainda presentes, tanto dentro quanto fora de campo. Além disso, a preocupação com campos improvisados e a segurança dos jogos no interior do estado reforça a necessidade de investimentos estruturais no futebol paraense. A situação em Belterra, por exemplo, evidenciou a precariedade de locais que, teoricamente, receberiam partidas oficiais. Sem alambrados adequados, sem arquibancadas, sem vestiários, qualquer jogo se torna um risco para jogadores e torcedores. A questão não é apenas esportiva, mas também administrativa e social, exigindo a atenção das autoridades e das federações envolvidas. O que deveria ser um ambiente de festa e celebração acaba se transformando em uma preocupação, desviando a atenção do que realmente importa, o futebol. O primeiro contato do Remo com sua torcida após acesso mostrou emoções intensas, momentos de respeito, celebração e preocupação. Foi um jogo de contrastes, com gestos humanos marcantes e desafios estruturais evidentes. O clube precisará trabalhar muito, não apenas na parte técnica, mas também em questões de planejamento e logística, para garantir que o Leão possa mostrar seu potencial dentro e fora de campo. Enquanto isso, a torcida permanece atenta, ansiosa e cheia de expectativas, pronta para apoiar o time, vibrar com vitórias e cobrar melhorias onde for necessário, mantendo vivo o espírito apaixonado que caracteriza o futebol paraense. Seguindo a análise do primeiro jogo do Remo na temporada, é impossível não falar sobre a expectativa que ronda a chegada de reforços ao clube. A torcida azulina não quer apenas ver o time jogando bem, mas também quer sentir que a diretoria está atenta, trabalhando para suprir as lacunas que ficaram evidentes na primeira partida. O meio-campo, por exemplo, continua sendo o grande ponto de atenção. A dependência de Jaderson para organizar as jogadas mostrou que falta ao Remo alguém capaz de conduzir o time, criar oportunidades e fazer a diferença nos momentos decisivos. Um camisa 10 de qualidade não é luxo, é necessidade, e o clube parece ciente disso. O nome de Lucas Lima é mencionado constantemente entre os torcedores, não apenas por sua técnica, mas por sua capacidade de entender o jogo e se colocar no momento certo. A chegada de um jogador assim poderia transformar a dinâmica da equipe, distribuindo a bola com inteligência e permitindo que os atacantes recebam melhores condições para finalizar. Mas não é só no meio-campo que o Remo precisa de ajustes. A defesa, mesmo segura em muitos momentos, sentiu a pressão de um Águia que entrou para fazer o seu melhor e mostrar que pode ser competitivo, mesmo contra um time recém-promovido à Série A. A combinação de reforços na defesa e no meio-campo será essencial para que o time consiga manter consistência ao longo da temporada. Enquanto se fala de reforços, a questão do gramado do Mangueirão permanece como um ponto crítico. O clube já anunciou medidas para tentar melhorar a condição do campo, mas ainda existe o desafio de que a bola role em um ambiente seguro e adequado. O gramado não é apenas estética, ele interfere diretamente na performance dos jogadores, no estilo de jogo que o técnico deseja implementar e na qualidade do espetáculo oferecido à torcida. A preocupação agora é que, se não houver uma intervenção rápida, a estreia do Remo na Série A pode acontecer em um cenário que não favorece nem o time, nem o adversário. A diretoria sabe disso, e a pressão para que tudo esteja pronto é grande, especialmente considerando que o Mangueirão é palco de tantas partidas importantes. O jogo contra o Águia também mostrou que, apesar das dificuldades, o Remo tem talentos individuais capazes de mudar o rumo das partidas. A movimentação ofensiva, ainda que limitada pelo gramado irregular, mostrou criatividade e vontade de vencer. No entanto, a falta de ritmo de alguns jogadores ficou evidente, e é natural em uma equipe que está saindo da pré-temporada.
A integração entre novos e antigos atletas será um dos pontos-chave para que o time consiga apresentar um futebol mais sólido e consistente nas próximas rodadas. A torcida, que vibrou e apoiou, precisa agora entender que o processo é gradual e que ajustes técnicos e estratégicos são essenciais. Além disso, os problemas com campos improvisados no interior do Pará voltaram a chamar a atenção. A situação em Belterra, por exemplo, expôs o quanto ainda falta investimento e organização para que partidas de campeonato possam ser realizadas com segurança e profissionalismo. Jogar em locais sem arquibancadas, alambrados ou vestiários adequados não apenas prejudica a qualidade do jogo, como coloca em risco a integridade física de jogadores, comissões técnicas e torcedores. A Federação Paraense de Futebol precisa garantir que cada local destinado a receber partidas oficiais esteja dentro de padrões mínimos, e qualquer negligência nesse sentido não pode ser aceita. Enquanto isso, o Remo segue ajustando seu elenco. A expectativa sobre a chegada de Leonel Pico e Montiel é alta. Pico, um volante alto, forte com presença de marcação, traria equilíbrio ao meio-campo, fortalecendo a defesa e ajudando na saída de bola. Montiel, por sua vez, poderia ser o atacante que o time precisa para decidir jogos com gols importantes, especialmente em partidas apertadas onde cada oportunidade conta. A combinação de jogadores experientes e jovens talentos será fundamental para que o Leão consiga se manter competitivo durante toda a temporada. A preparação física do time também é um ponto que merece destaque. As semanas intensas no CT do Retro ajudaram a criar uma base sólida, mas ainda é necessário ritmo de jogo para que os atletas alcancem sua melhor performance. Em jogos contra adversários que entram com força total, como o Águia, essa preparação é testada de maneira intensa. O Remo precisa de consistência, e isso se constrói com tempo, treinamento, entrosamento e, principalmente, com a chegada de reforços capazes de mudar o ritmo das partidas. Outro aspecto que chamou a atenção foi a postura da torcida. No pré-jogo, o clima era de confiança, com alguns torcedores sonhando com goleadas e exaltação do time. Mas o futebol mostrou que, mesmo diante de um adversário considerado inferior no papel, nada é garantido. O Águia provou que é competitivo e capaz de dificultar a vida do Remo. Essa lição é importante para que o torcedor entenda que a temporada será longa e que a paciência e o apoio são essenciais para o crescimento do time. A pressão será grande, mas a confiança precisa ser equilibrada com a realidade apresentada em campo. A questão do Mangueirão e outros estádios do interior evidencia um problema estrutural do futebol paraense que vai além do clube do Remo. É uma discussão que envolve planejamento urbano, investimentos e gestão esportiva. A segurança, a acessibilidade e a qualidade dos campos são elementos que precisam ser tratados com prioridade para que o futebol no estado possa evoluir. O que se viu até agora mostra que ainda há um longo caminho a percorrer, mas a paixão da torcida continua intacta, pronta para apoiar o Leão em cada desafio. Mesmo diante das críticas e dificuldades, o Remo demonstrou potencial. O primeiro jogo foi um teste, uma avaliação real do que precisa ser melhorado. Com ajustes na equipe, reforços pontuais e melhoria das condições de jogo, o time tem capacidade de crescer e se firmar na Série A. O torcedor precisa acompanhar de perto, apoiar nas vitórias, compreender nas dificuldades e manter viva a paixão pelo clube do Remo, que representa não apenas uma equipe de futebol, mas a força de um povo que vibra e acredita no seu Leão. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol paraense, um burburinho ganhou força e já ecoa nas arquibancadas, que não estaria muito perto de vestir azulino. A palavra que corre solta entre dirigentes, empresários e personagens influentes do mercado é uma só: acordo encaminhado. O ponta-esquerda, conhecido pelo drible curto, arranque explosivo e capacidade de servir companheiros em velocidade, aparece como nome do momento no Baenão, em uma movimentação que promete mexer com o cenário regional e nacional. Marcos da Silva França, o Queno, construiu sua reputação como um atacante de lado agressivo, capaz de desequilibrar defesas fechadas e acelerar transições ofensivas. Atualmente ligado ao Fluminense, o jogador surge no radar do Remo como peça-chave para elevar o patamar técnico do elenco e oferecer alternativas táticas ao treinador.
A leitura interna é de que seu perfil encaixa com o que o clube busca: intensidade pelos lados, profundidade e capacidade de decisão no último terço. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido publicada, fontes próximas às negociações indicam que as conversas avançaram em ritmo acelerado. A avaliação é de que o projeto esportivo apresentado agradou ao atleta e ao seu staff, especialmente pela promessa de protagonismo e liberdade para explorar seu jogo vertical. O Remo, por sua vez, enxerga na possível chegada de Keno um símbolo de ambição, um recado claro de que pretende disputar espaço e respeito. A especulação cresce à medida que detalhes logísticos são alinhados e o discurso interno ganha confiança. Entre torcedores, o debate já é intenso. Como Keno poderia potencializar o ataque? Quais combinações surgiriam pelos flancos e de que maneira sua experiência em grandes ambientes ajudaria nos momentos de pressão? Enquanto o silêncio oficial permanece, o rumor segue quente. Se confirmado, o movimento pode representar um salto qualitativo e redefinir expectativas, transformando o drible, o arranque e a assistência em marcas registradas de um novo capítulo azulino. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.